Os diversos universos do multiverso sofreram um ataque sincronizado. Então uma nova Liga da Justiça é formada com heróis de diferentes mundos com o objetivo de restaurar a história de cada super-herói que foi afetada por esse ataque. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E neste vídeo irei resumir para você a história do crossover, Crise nas Infinitas Terras. Começamos o vídeo na Terra 38, em National City, quando um dragão começa a lançar bolas de fogo com o objetivo de destruir completamente os moradores daquela cidade. Mas a Mulher de Aço chega naquele lugar e consegue salvar o homem de ser queimado por ele. Em seguida, Supergirl começa a conversar com o dragão, tentando convencê-lo a voltar para casa. Após a mulher acionar um dispositivo, o enorme monstro se transforma em um pequenino lagarto. Ela o segura pela mão e imediatamente o leva para a sede da DOI. Quando ela chega na central de comando, ela avisa para sua irmã que todos os animais da cidade estão surtando, mas ela não sabia explicar por qual motivo. Em seguida, Alex informa que foram encontradas diversas anomalias físicas vindos de fora do planeta. Brainy consegue perceber que uma grande massa estava se locomovendo rapidamente por todo o universo, e se nenhuma providência for tomada, em aproximadamente 24 horas todos os planetas do universo seriam destruídos. Segundo os cálculos que Brainy fez, em menos de 5 horas esta energia atingirá a cidade de Ergo City, local onde exatamente Clark Kent e sua esposa estão morando com seu filho recém-nascido. Imediatamente a Mulher de Aço, através de um holograma, consegue se comunicar com Superman, dizendo que a cidade aonde ele estava seria destruída em poucas horas. Os dois imediatamente vão encontrar-se com Allura, e ela informa para eles que uma massa densa e escura estava prestes a colidir com o planeta Argon. Superman utiliza uma cápsula para enviar o seu filho para o planeta Terra, se despedindo da criança logo em seguida. No planeta Argon, ele não conseguia utilizar os seus poderes, pois estava sob a influência do Sol Vermelho, ficando impossibilitado de impedir a destruição que iria acontecer naquele lugar. Logo em seguida vemos o planeta ser completamente destruído, e a Mulher de Aço começa a chorar, porque vê seu primo e sua mãe serem destruídos juntamente com o planeta. A cena muda agora para a Terra 1, na ilha Lian-Yu, onde um holograma de Layla aparece para Oliver e sua filha exatamente para informar sobre a destruição que estava por vir. O próximo que Layla informa a respeito da destruição era Flash, e ela fala para ele que foi enviada pelo monitor para convocá-lo para uma missão. Em seguida, a próxima a ser convocada para se unir ao grupo de super-heróis é Bat-Hillman, que estava exatamente naquele momento combatendo o crime em sua cidade. Em seguida, Layla aparece com todos os super-heróis que recrutou na Terra 38, e a Supergirl fica muito feliz quando descobre que seu primo foi salvo antes da destruição de seu planeta. Quando todos estão reunidos em uma sala, Layla informa que uma onda de antimatéria estava se aproximando daquele universo, e por onde ela passava estava destruindo tudo. A mulher informa que os super-heróis teriam que detê-la, para que não consiga destruir também o próximo universo. Naquele exato momento, uma torre quântica surge em frente aos heróis, bem na cidade de National City, e Layla informa para os novos integrantes do grupo que somente ela seria capaz de salvar a realidade em que eles estavam vivendo. Em seguida ela começa a explicar que no início dos tempos o Monitor construiu diversas torres quânticas como um último mecanismo de defesa. Então nesse momento todos os heróis se reúnem e começam a planejar uma estratégia para deter a ameaça que estava se aproximando. Enquanto isso, Brian tenta localizar a nave de Jonathan, o filho de Superman. Após localizar a espaçonave, ele informa que ela foi enviada para o ano de 2046. Logo em seguida ele se oferece para acompanhar Lois e Selra nessa missão de resgate, enquanto os outros super-heróis ficam responsáveis em impedir a propagação da onda de matéria. Brian fala que Jonathan estava no esconderijo de Oliver Queen. Então os três decidem invadir o local para tentar encontrá-lo. Esse momento o Arqueiro Verde entra na sala e imediatamente ataca a Selra. Enquanto a mulher se defende de seus golpes, Lois sai da sala para procurar a criança Jonathan. Quando o Arqueiro Verde olha para seu adversário, percebe que estava atacando uma antiga aliada, e fica muito feliz ao encontrá-la. Lois agradece o Arqueiro Verde por ter cuidado da criança em segurança até eles chegarem. Em seguida o grupo começa a fazer uma investigação, para tentar descobrir o que estava causando aqueles terremotos. Quando o grupo de super-heróis são atacados por diversos demônios, imediatamente precisam defender a torre para que ela não seja destruída. Neste exato momento os agentes da DOI estão prestes a evacuar o planeta, para garantir que a humanidade consiga sobreviver, caso os super-heróis não consigam deter a ameaça que estava se aproximando. Enquanto isso na torre, Supergirl e os demais heróis estão lutando contra as criaturas das trevas. É nesse exato momento que Monitor se teletransporta para aquele lugar, informando que a batalha daquele universo estava perdida. Após dar esta informação, ele abre diversos portais, onde consegue levar todos os super-heróis para um lugar seguro, a fim de preparar uma estratégia para tentar destruir o Anti-Monitor. Naquele momento o Arqueiro Verde não queria sair do planeta, pois queria continuar lutando e tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Mas o que ele não contava era que o seu estoque de flechas chegasse ao fim, e por esse motivo, ele acaba sendo ferido gravemente sem condições de lutar.
Chegamos agora na Terra 1, onde vemos que o Arqueiro Verde foi resgatado por seus amigos. Em seguida, o monitor informa para Supergirl que o seu universo foi completamente destruído. Segundo ele, as 8 bilhões de pessoas que viviam naquele planeta, metade da população foi salva e enviada para a Terra 1. Por causa do esforço de Oliver em tentar defender a torre, mais 1 milhão de pessoas conseguiram salvar suas vidas, deixando o Arqueiro Verde completamente feliz, pois ele acaba dizendo que conseguiu completar a sua missão. Minutos depois, Oliver se despede de seus amigos e acaba morrendo, deixando os heróis completamente abalados. Neste momento, Layla fica responsável em viajar para outros universos, a fim de encontrar novos heróis para reforçar o time, que irá lutar contra o Anti-Monitor. Em seguida, a mulher viaja para a Terra 74 e convence Mickey Rogue a se juntar à equipe. Naquela pequena reunião, o Monitor informa para os heróis que existem 7 heróis que estavam espalhados pelo universo e que eram capazes de derrotar o responsável que estava tentando destruir o multiverso. Eles são conhecidos como Paragons, e Carol é um deles, assim como Sarah Lance e Batman. Supergirl não fica muito feliz quando descobre que o Monitor trouxe novamente à vida Lex Luthor, mas concorda com ele por saber que ele será muito útil nesta batalha. Não demora muito, e Lex Luthor rouba o livro do destino, e se teletransporta para outra dimensão, com o objetivo de destruir cada Superman de cada um dos universos. Mesmo Layla descobrindo suas intenções, ela não consegue impedir que ele fuja daquele lugar. O Monitor deixa a mulher mais tranquila, quando ele fala que essa era a função que Lex iria realizar naquele momento. Neste momento, Mia estava procurando a localização de um poço de Lázaro para conseguir trazer seu pai novamente à vida. Chegamos agora à cidade de Gotham City, na Terra 99, onde Selra e Kate Kane viajaram para encontrar com Bruce Wayne. As duas são recebidas por Luke, mas logo em seguida ele as manda ir embora. Mas naquele momento Bruce aparece parecendo estar um pouco mais velho, mesmo assim Kate consegue reconhecê-lo. Além de estar completamente debilitado, ele aparenta ser uma pessoa mais velha, precisando da ajuda de um esqueleto robótico para se movimentar. Bem no meio da cidade, enquanto olha para o monitor, Clark Kent descobre que uma de suas versões é o Pergunta-Verdade. Então ele se prepara para viajar entre diferentes universos para tentar encontrá-lo. Mas quando ele viaja para a Terra 167 e conversa com Clark Kent, eles são surpreendidos pela chegada de Lex Luthor, que acaba teletransportando eles para a Terra 66. Logo em seguida, ele tenta matar Clark Kent mostrando para ele uma kriptonita que estava em suas mãos, mas ele acaba arremessando o objeto para longe. O motivo de Clark não ser afetado é porque ele havia desistido de seus poderes, pois decidiu formar uma família e viver como uma pessoa normal. Quando descobre que aquele homem não causava nenhuma ameaça, Luthor abre um portal e antes de ir embora fala que gostaria de ver o seu universo sendo destruído. Enquanto Kate está em uma sala tentando convencer Batman a entrar na equipe, Selra está em outra sala conversando com Luke, e descobre que Batman havia matado Superman daquela terra. A equipe de heróis chega na Terra 96, e Clark conhece a sua outra versão, e fica sabendo que ele perdeu sua família e todos os seus amigos durante um ataque feito por Lex Luthor. Ao ouvir esse triste testemunho do homem, descobre que ele era a pessoa que eles estavam procurando, e Iris consegue convencê-lo a entrar para a equipe. Nesse momento, Luthor abre um portal na sala, e através do livro faz com que os dois homens de aço duelem entre si. Durante aquele duelo, claro que tenta fazer com que seu outro eu consiga se livrar daquele encantamento, mas não obtém sucesso. Para que algo pior não aconteça, Lois golpeia Luthor na cabeça, conseguindo assim pegar o livro do destino. Em seguida tirar o encantamento que estava sob Superman. Quando Selra consegue encontrar o Poço dos Desejos, imediatamente o grupo busca o corpo do Arqueiro Verde para tentá-lo fazer voltar a viver. Oliver volta a viver, e começa a atacar todos que estão em sua volta, principalmente sua filha, pois não estava se lembrando de nada. Mas antes que ele consiga ferir a garota, o Arqueiro Verde é sedado e fala que a próxima etapa é trazer a sua alma de volta, porque somente o seu corpo foi ressuscitado. Quando Supergirl fica sabendo toda a verdade sobre Bruce, ela rapidamente vai avisar Kate. Logo em seguida, Bruce tenta golpear as duas, usando Kryptonita para poder enfraquecer Supergirl. Com apenas um golpe, Kate consegue derrubar Bruce Wayne para defender sua amiga. Antes dele morrer, ele aconselha a mulher a não tentar salvar o universo, porque a humanidade já estava condenada. Depois que conseguiu encontrar o Paragon da Verdade, a equipe de heróis retorna para o seu universo, levando Lex Luthor como prisioneiro. Quando o Monitor descobre que Bruce havia morrido, ele percebe que ele não era o Paragon da Coragem. Wayne revela que criou uma máquina para encontrar a localização dos outros Paragons. É nessa hora que todos percebem que Betty Hillman era o Paragon da Coragem, e Kate fica feliz em saber disso. Em seguida, os monitores informam que John é o Paragon da Honra, Flash é o Paragon do Amor, e um homem chamado Ryan Choi é o Paragon da Humanidade. Então Wade decide ir atrás dele, porque fica sabendo que ele é um professor da Universidade de Lithal. Em seguida, o monitor fala que o próximo passo era deter a antimatéria que estava se aproximando, já que eles conseguiram identificar todos os monitores. Agora nós vemos John Constantino, Selra e Digol,
viajando para a Terra 666 em Los Angeles, com o objetivo de encontrar Lucifer Morningstar, que diz ser o próprio diabo. Após entregar uma carta para os três, ele fala que eles serão teletransportados para o purgatório. Quando eles acionam a carta, são transportados para a Ilha Liane 1. John fala que quando eles encontrarem Oliver, terão que fazer ele se lembrar deles, porque a sua memória foi deletada. Belry e sua equipe encontram o local exato da origem da antimatéria, e observam Flash da Terra 90, que estava sendo mantido aprisionado em uma esteira, para fazer funcionar constantemente o canhão de antimatéria. Eles acabam descobrindo que foi o monitor que usou as habilidades de Jay para criar aquele canhão, e acabou testando o dispositivo na Terra 2, que foi destruída pouco tempo antes do ataque à Terra 38. Agora, com a ajuda dos heróis, Flash consegue se libertar da esteira, local em que estava protegido por um campo de força criado pela antimatéria. Nesse momento, vemos que o canhão para de funcionar, e ele pede para seus amigos que o coloque novamente na esteira, pois o antimonitor havia criado aquela máquina com um dispositivo de anti-segurança. E se a esteira parasse de funcionar, todos os universos iriam explodir de uma única vez só. Neste momento aparece na sala Raio Negro, mas ele queria ser enviado novamente para Freeland. Mas os heróis falam para ele que a Terra 74 havia sido destruída juntamente com todos os seus familiares. Então ele resolve ficar para ajudar os heróis, para que outros universos também não tenham o mesmo destino que o seu. O único que poderia desativar o canhão era o próprio Raio Negro, que logo em seguida começa a sugar toda a energia da esteira. Enquanto isso, Vibram tenta arrumar um jeito de destruir aquele canhão de antimatéria, e a forma de conseguir isso era revertendo a velocidade direcional da esteira. Mesmo sabendo que poderá perder a vida caso volte a subir na esteira, Belry decide arriscar a própria vida. O outro Flash suga sua velocidade temporariamente para se sacrificar no lugar dele. Após colocar uma alta velocidade em cima da máquina, o corpo de Jay acaba se desintegrando, mas ele consegue explodir o canhão e fazer com que a onda de antimatéria se encerre naquele momento. Quando os três encontram Oliver, eles são atacados por ele, mas Diggle consegue ajudá-lo a recuperar todas as suas lembranças e eles acabam se abraçando. Do meio do mato aparece Jim Corrigan, dizendo que o Arqueiro Verde deveria ir com ele, pois o multiverso dependia dele. Naquele momento Oliver se despede de sua filha e seus amigos, dizendo para eles irem embora, pois sabia que esta seria a única forma dele salvar o seu universo. Não tendo mais nada para fazer naquele lugar, os três decidem retornar para a Central dos Heróis. Mas bem naquele momento o Monitor invade e domina a mente de Layla. Ela acaba guerreando contra o Monitor e logo em seguida consegue eliminá-lo. Em seguida a Terra 1 é destruída, e nos próximos 60 segundos, a espaçonave seria alcançada e destruída pela antimatéria. Pária consegue usar seus poderes para enviar os 7 Paragons para um ponto fora do tempo e do espaço, pois eles eram a única esperança para terminar com aquela ameaça. Porém, ao chegar lá, o corpo do Super-Homem começa a se desintegrar. Mas nesse momento aparece Lex Luthor. Ele fala que usou o livro do destino para trocar de corpo com seu maior inimigo. E por ele ter feito isso, a equipe dos Paragons ficou desfalcada. Depois de alguns meses presos no ponto de fuga, eles começam a perder a esperança de um futuro melhor. Enquanto isso, alguns membros da equipe procuram de alguma forma alguma distração para passar o tempo. O Dr. Choi, juntamente com Lex Luthor, tentam consertar a tecnologia daquele lugar, com o propósito de encontrar um meio deles saírem daquele lugar. Depois que Flash foi embora, a equipe de super-heróis acabaram ficando com pouca esperança. Mas tudo isso muda quando Ryan fala que conseguiu construir um portal para que todos eles fossem teletransportados daquele lugar. Mas para isso precisava de uma pessoa para testar a máquina, e Lex acaba se oferecendo. Mas durante os testes uma grande pane acontece no equipamento. De repente Belry é lançado de dentro de um portal, e ele fica espantado quando descobre que passou meses distante do grupo, sendo que para ele só se passaram alguns segundos. Ele fala que queria encontrar uma saída para fora daquele lugar, mas durante o seu trajeto percebeu que isso era completamente impossível. Enquanto isso, Oliver continuava no purgatório revivendo todas as batalhas que já realizou em sua caminhada, e descobre que essas habilidades são fundamentais para sua batalha final contra o Anti-Monitor. Quando finalmente ele descobre como impedir que aconteça o apocalipse, ele caminha para ir encontrar-se com seus amigos, e consegue chegar ao lugar em que eles estavam. Todos ficam olhando para ele admirados, tentando entender como Oliver ainda está vivo e como conseguiu encontrá-los. Mas ele explica que era apenas um espectro que foi enviado para informar que todo o multiverso foi destruído. Isso significava que o mundo em que eles viviam não existe mais, e que foi substituído pela antimatéria. Segundo o Arqueiro Verde, nesse exato momento, o Anti-Monitor está no início do tempo se empenhando para tornar a destruição de todos os universos algo concreto. Há muito tempo atrás, em um planeta chamado Malthus, Marlon Vuk, que mais adiante iria se transformar no Monitor, tentou viajar no início do tempo, para presenciar a criação do universo. No momento em que ele fez isso, ele abriu uma fenda no universo chamado Antimatéria, dando origem ao seu maior inimigo. Ele aconselha que a equipe se separe, e uma parte vá para o início dos tempos, enquanto a outra parte vai para Malton, para impedir que Marlon liberte o Anti-Monitor.
Após falar isso, o Arqueiro Verde encosta na testa do Flash dizendo que deu ele energia o suficiente para levar todos os seus amigos para fora daquele lugar. Com a ajuda de Flash, uma parte da equipe chega a Malton e começam a procurar Marlon Vulk. Mas Luthor aproveita a oportunidade para atacar Supergirl e confessa que usou o livro do destino para conseguir esses poderes. Enquanto isso, Flash está correndo até a força de aceleração e precisava ser rápido, antes que seus amigos sejam consumidos pela força da antimatéria. Enquanto Flash está procurando os membros de sua equipe, ele se depara com mais uma de sua versão, não sabendo para que lado ir, pois os multiversos haviam sido destruídos. Depois de recobrar a consciência, Ryan ajuda Supergirl a se levantar. Os dois estão caminhando e ao mesmo tempo procurando por Luthor. Mas ele neste momento estava no laboratório, e fala que o que ele está prestes a realizar irá destruir completamente o planeta. Nessa hora ele propõe um acordo, dizendo que se caso ele ajude a reparar os erros que foram causados pela antimatéria, o monitor deverá dividir o seu poder com ele. E o Supergirl aparece muito nervosa com luto. Ela ordena que Carrie leva Novo para um lugar protegido, e logo em seguida vai para cima de Luthor. E é nesse momento que Ryan fala para ele que o portal jamais poderá ser aberto, pois se isso acontecer, milhões de pessoas serão mortas no futuro. Enquanto Luthor se defende dos ataques da Supergirl, Ryan entra na sala e interrompe o combate, depois de dizer que convenceu Novo de não abrir o portal. Nesse momento Flash aparece, e leva todos da sala para o início dos tempos, onde eles se reúnem com o restante do grupo. Mesmo Novo concordando em não abrir o portal, o Antimonitor ainda estava vivo e prestes a atacar, dizendo que sua existência era inevitável. Neste momento o Arqueiro Verde fala que os heróis precisam distrair o vilão, para que ele possa ganhar tempo e recriar o universo. Em seguida diversas criaturas atacam os Paragons, e todos eles são obrigados a lutar, enquanto Oliver começa um duelo mano a mano com o Antimonitor. Quando finalmente consegue chegar perto dele, Oliver aproveita para absorver todo o seu poder, fazendo com que as criaturas desapareçam. Nessa hora, uma grande explosão acontece, e Flash pega Carrie e corre para ver o que aconteceu. O Arqueiro Verde fala que conseguiu derrotar o Antimonitor, mas ficou gravemente machucado, e quando olha para cima, vê o universo sendo novamente criado, enquanto se despede pela segunda vez de seus amigos. Por causa de Oliver, os humanos mais uma vez terão a oportunidade de recomeçar, e ele tomará o lugar da antimatéria. Na cena a seguir, Supergirl acorda assustada. Ela estava tentando entender como foi parar em seu quarto, e quando olha para fora, percebe que todo o multiverso havia sido restaurado. Após se despedir de Supergirl, a mulher vai para o trabalho não entendendo nada do que a sua irmã estava dizendo. Nesse momento o telefone toca, e era Minha, e Supergirl rapidamente vai encontrá-la no Nobel da Paz. Ela fica assustada quando descobre que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz naquele ano era Lex Luthor. Só que quando Lex Luthor foi fazer o discurso, ela percebe que ele também se lembrava de tudo o que havia acontecido. Quando Supergirl caminhava na sede da central, Supergirl encontra com John, e ele explica para ela que somente os Paragons conseguiam se lembrar do que aconteceu com eles no passado. Ele explica que quando Oliver reiniciou o multiverso, algumas coisas aconteceram. Dentre elas, estava a fusão dos multiversos, aos quais os Paragons pertenciam. Nesse momento um alerta dispara, pois uma mutante estava atacando pessoas no centro da cidade. Quando a mulher estava prestes a lançar um ataque em Supergirl, Flash aparece e a acerta com um forte golpe, pois ele já estava procurando por ela já fazia um tempo. Eles tentam descobrir por que foram enviados para o mesmo universo, e percebem que os dois fazem parte da mesma realidade. Vamos agora para a cidade de Central City, onde Carrie entra em contato com Rei. Quando eles se encontram em um bar, ela pergunta como que eles foram parar ali. Rei fala que não sabia explicar para ela, e nesse instante, John aparece e começa a conversar com eles. Ele explica a mesma coisa, que quando o universo foi reiniciado, seus mundos se combinaram, e somente os Paragons sabiam da existência dos universos paralelos. John usa seus poderes para mostrar para Rei tudo o que havia acontecido, mas quando Selra descobre que a localização do Arqueiro Verde não foi encontrada, ela decide ir em busca dele. Quando a mulher chega na central, descobre que sua equipe já sabia o que aconteceu, pois John mostrou para cada um deles usando seu poder. Nesse momento Flash e Supergirl aparecem felizes e comemorando por todos terem sido tragos de volta. Mas a alegria dura pouco ao descobrir que Oliver não conseguiu retornar do início do mundo. Nesse momento soa o alarme, e os heróis são informados que civis estão sendo atacados por Vibol, um monstro de pelúcia gigante. Para dominar a criatura, eles decidem seguir as instruções de Selra. O plano era o seguinte: enquanto Átomo e Supergirl distraem o brinquedo, Flash o amarrava usando um grande cabo de aço. Em seguida, Nick aparece e ajuda a capturar o boneco azul. Mas como o brinquedo era muito forte, ele consegue escapar. Quando tenta fugir, Bat-Human aparece e fala que ele está sendo usado como uma distração. Enquanto os heróis estão preocupados com a distração azul, Saigon Feiticeiro tenta assaltar uma joalheria. Com a ajuda de Flash, Selra se aproxima dele e o derruba com um golpe. Depois que o homem cai,
Imediatamente o boneco azul se transforma em uma gosma nas ruas da cidade. Mais tarde, Selra não consegue participar da comemoração juntamente com seus amigos, devido estar muito triste por Oliver ter morrido. Beori se aproxima e fala que ela ganhou uma nova família para tentar consolá-la. Mas logo em seguida os dois são atacados por um demônio das sombras. A sorte é que Flash é muito rápido e se desvia do golpe com muita facilidade, golpeando o inimigo e o eliminando logo em seguida. John entra em contato com a equipe. Informa que os Paragons estão sendo caçados. Eles vão atrás de Ryan, e Selra consegue salvá-lo minutos antes dele ser morto por um daqueles monstros. Após o ataque, Ryan é levado para Star City, e se junta aos outros Paragons que estão planejando um plano para destruir o Antimonitor definitivamente. Com a ajuda de Rei, Ryan chega à conclusão que a melhor forma de se livrar do adversário feito de antimatéria seria provocando uma reação em cadeia, fazendo ele reduzir o seu tamanho eternamente. Esta seria a única forma de enviar o monitor para o universo dos átomos, para que ele não destrua mais nenhum universo. Enquanto os amigos procuram a melhor forma de colocar este plano em ação, os heróis se reúnem e vão para um campo aberto enfrentar os soldados do antimatéria. Mas antes da batalha iniciar, as criaturas se fundem e materializam o corpo do antimatéria. E agora eles terão que lutar contra o próprio antimonitor. Mesmo assim, eles estão dispostos a lutar contra ele e vingar a morte do Arqueiro Verde, que se sacrificou para fazer com que todos eles pudessem sobreviver. Para não ser golpeado, o antimonitor cria escudos em sua volta para se proteger. E por causa do campo de força que está em volta do seu corpo, ele consegue se defender de todos os ataques dos heróis, causando uma grande explosão e enviando seus adversários para longe. Agora as coisas se complicaram um pouco mais, pois o monitor acaba multiplicando seu tamanho, se tornando um gigante praticamente invencível. Enquanto os heróis estão se esforçando em pleno combate aéreo contra o vilão, Ryan está se dedicando para construir o equipamento que irá fazer com que ele diminua de tamanho. Para fazer com que esse dispositivo fique pronto o mais rápido possível, Flash chega no laboratório e começa a montar as peças do quebra-cabeça. Durante a batalha, o Superman é capturado pelo antimatéria, e Supergirl tenta ajudá-lo, enquanto os outros super-heróis estão ocupados contra os soldados do antimonitor. Neste momento o Rei aparece, e usa o seu raio encolhedor para tentar salvar Superman. Em seguida ele entrega a bomba para a Mulher de Aço, e pede para ela explodi-la no peitoral do antimonitor. Após ser golpeado, o vilão começa a diminuir drasticamente, e todos os seus soldados desaparecem. Naquela noite, a presidente dos Estados Unidos faz uma transmissão ao vivo para todos os países do mundo, e agradece publicamente a todos os heróis que impediram que o universo fosse destruído. Quando a transmissão termina, ela agradece também por Oliver Queen ter se sacrificado, que também contribuiu para o salvamento do planeta, morrendo como um super-herói. No dia seguinte, uma cerimônia de honras ao mérito é feita para o Arqueiro Verde, e Beori tem uma grande ideia: transformar aquele local em um centro para os heróis, onde eles poderão se reunir todas as vezes que o mundo estiver em perigo, formando assim uma nova Liga da Justiça. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!